Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar para vocês a respeito de como fica a ejaculação do paciente depois da raspagem da próstata. Bom, primeiro de tudo é importante a gente diferenciar o que é ejaculação do que é ereção. Ejaculação é todo o líquido que o paciente solta quando ele goza, ou seja, quando ele tem o orgasmo, ele solta o líquido, tá certo? Que é composto tanto por espermatozoide quanto pelas secreções que vêm da próstata e das vesículas seminais, tá certo? Então, todo aquele líquido é o ejaculado do paciente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu não vou falar sobre a ereção. Ereção seria a rigidez do pênis do paciente quando ele vai ter alguma relação sexual. É a ereção ali, o pênis do paciente, ele fica ereto. Então eu não vou falar sobre a ereção, tá certo? Sobre como fica a rigidez do pênis do paciente, mas sim sobre o ejaculado depois da raspagem da próstata. Então a raspagem da próstata é uma cirurgia que o nome dela na verdade é ressecção transuretral da próstata, ou seja, RTU de próstata, e ela é mais conhecida aí popularmente como raspagem da próstata, uma cirurgia que a gente realiza para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é a próstata aumentada. E depois dessa cirurgia, o que acontece com o ejaculado? O paciente ele para de ejacular, ele não muda nada no orgasmo dele, ele continua sentindo o orgasmo, mas quando ele tem o orgasmo e que ele vai ejacular, ele não vê mais o líquido saindo. E por que isso daí acontece? Porque quando a gente realiza a raspagem da próstata, a gente deixa bem aberto ali a saída da bexiga, certo? O colo vesical ali ele fica bem aberto. Então é mais fácil o ejaculado ele voltar para a bexiga do que ele ir para frente. E acontece o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então o paciente ele tem o orgasmo, ele até ejacula, mas o ejaculado, ele depois da cirurgia, ele adquire uma nova direção. Ele ao invés de ir para frente, ele vai para a bexiga e quando o paciente urina, depois ele elimina todo aquele ejaculado, todo aquele volume que ele ejaculou e que vai para a bexiga. Isso daí não tem repercussão clínica nenhuma, não vai acarretar em nenhum mal para o paciente, nenhum prejuízo, nada, tá certo? Mas é a maneira como fica a ejaculação depois da cirurgia da raspagem da próstata. As outras técnicas, que nem o Rolep, seja a cirurgia robótica, também causam isso, tá certo, para o paciente. E hoje em dia tem apenas uma técnica, que é o Rezum, que ele consegue permanecer ali, manter a ejaculação do paciente. Esse efeito colateral da cirurgia, ele é um efeito colateral que ele é permanente, ou seja, o paciente vai fazer a raspagem da próstata, depois, se ele parar de ejacular, se ele ficar com ejaculação retrógrada, isso daí é um efeito colateral da cirurgia que ele é permanente, ele não volta mais e o paciente ele vai conviver com isso depois, certo? Como a imensa maioria dos pacientes que a gente faz, eles já têm prole constituída, ele já tem os filhos dele, ele não está mais tão preocupado com questão de fertilidade, de ter filho, então é um efeito colateral que a gente orienta os pacientes, mas que na imensa maioria das vezes os pacientes eles não têm tanta preocupação com esse efeito colateral aí da cirurgia da ejaculação. Se eventualmente o paciente tiver alguma queixa a esse respeito, ficar incomodado com esse possível efeito colateral, a gente conversa com ele aí para avaliar se ele quer alguma outra técnica e se ele é um paciente que ele pode realizar algum outro tipo de técnica. Então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de ejaculação e raspagem da próstata. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui que eu respondo. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo, que isso ajuda aí o canal a cada vez mais aumentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.